Muito bem, boa tarde a todos, bom dia ou boa noite, não sei onde estão, onde estiverem, desejo a todos muita paz de Cristo, espero que tenham tido um bom dia, feliz, tranquilo e são bem-vindos a este momento aqui especial, em que nós iremos continuar o estudo do nosso livrinho, que no caso é o capítulo 10, e que tem por título Quem é Santo, Santifique-se ainda. Vamos então curvar as nossas cabeças e pedir a bênção de Deus. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, toda a honra, toda a glória sejam dadas ao seu nome, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. Sabemos, ó Pai, que não podemos, que a nossa oração não poderá ser aceita no seu trono da graça sem que seja com um intermediário que é o Senhor Jesus Cristo e os méritos do seu sangue. Por isso, ó Pai, suplicamos que o Senhor nos ouça neste momento e reclamamos realmente os méritos desse sangue sobre cada um de nós, para que os momentos que iremos passar aqui sejam momentos de grande edificação e refrigério espiritual. Venha falar connosco, Pai. Seja o Senhor o nosso mestre, o nosso professor, em nome de Jesus. Amém. Eu esqueci-me de dizer, mas hoje é a nossa palestra número 34. É isso, não é? Palestra número 34, muito bem. Então, vamos então à pergunta número 3, que é o seguinte: o que é que as trombetas do Apocalipse 9 nos ensinam sobre o fim do tempo da graça? E então, diz-nos em Apocalipse 9, 13 e 14 o seguinte: e tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Lê-se em Apocalipse 9, 13 e 14, peço desculpa. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Em Apocalipse 7, 1 a 4, lemos que os 4 anjos são instruídos a reter os 4 ventos da terra até que o povo de Deus seja selado na fronte. Em Apocalipse 9, os anjos recebem permissão para soltar os ventos, e ventos são símbolos de contenda, diz-nos o grande conflito, página 440. Já podemos ver os sinais dos 4 anjos de Apocalipse 7 soltando os ventos, o que marca o início do fechamento da porta da graça. O mundo acha-se em meio a uma pandemia. Agitações sociais e políticas alcançam níveis nunca vistos na sociedade. Ouvimos sobre o aumento de catástrofes naturais e os jornais registram crimes e injustiças cada vez maiores. Todos esses acontecimentos são prenúncios de que a volta de Jesus não tardará e de que esta geração testemunhará o maior evento de todos os tempos, a segunda vinda de Jesus. Pergunta número 4. Mas antes disso, gostava de vos perguntar aqui relativamente às trombetas, como nos fala em Apocalipse capítulo 9. O que é que acham ser este sexto anjo tocando a sexta trombeta? Porque estarmos a ler e depois não conseguirmos tirar o sumo, o que é que acham que é? Que momento será este? Não seria a chuva serôdia? Aqui diz, portanto, que
solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. O que é que significa soltar os ventos? Quando é que isto acontece? Que acontecimento é este? Fim do tempo da graça? O fim do tempo da graça. Ou seja, aqueles conflitos, não é? Seja conflitos armados, seja conflitos de vária ordem, que têm estado a ser retidos pelos anjos, não é? Aquele momento de grande tribulação que os anjos têm estado a segurar até que o povo de Deus alcance um nível de maturidade espiritual capaz de produzir frutos e de receber a chuva serôdia, não é verdade? Os anjos estiveram a reter esses ventos e não só até que o povo de Deus alcance esta maturidade. É com esta maturidade que o povo de Deus vai dar um clamor, um alto clamor, não é? Portanto, o povo de Deus irá estar a pregar a outros, esses outros em questão de poucos dias ou horas, até horas, aquilo que levava às vezes anos para acontecer, em poucos minutos, em pouco tempo, as pessoas ouvem a mensagem, aceitam a mensagem, aceitam a Jesus, confessam os seus pecados, juntam-se a nós e vão elas transmitir. E, portanto, aquilo que levava anos a fazer vai ser feito num curto período de tempo, mas com uma intensidade enorme. E, portanto, até isso acontecer, os anjos têm que segurar os ventos, porque não poderia dar-se um conflito generalizado enquanto o mundo não tivesse sido advertido. Então, o soltar dos ventos, não é? Que é por altura da 6ª trombeta, é o quê? Precisamente o que foi dito. O mundo já foi advertido, todos já receberam o poder do Espírito Santo, já estão vazios de si próprios e cheios da justiça de Cristo, e aí sim os anjos soltam os ventos e começa um período de grande tribulação, chamado o grande tempo de angústia. Ou seja, não quer dizer que ele seja grande no tempo, portanto não é que seja muito tempo, mas é um tempo de angústia como nunca houve. Estamos todos a conseguir encaixar e situar-nos? Pronto, é importante porque nós muitas vezes sabemos os acontecimentos, mas o que eu reparo, e acontecia também comigo, era que eles estão descontextualizados. Nós não sabemos exatamente se primeiro recebemos a chuva serôdia, ou se é primeiro o decreto dominical, ou se é o alto clamor. Quer dizer, andamos ali muitas vezes a dançar, não é, entre os acontecimentos e não temos não está tudo arrumadinho, as ideias não estão muito bem arrumadinhas. E é importante isso acontecer. Porquê? Porque nós sabemos que a partir do momento em que vemos determinados sinais, sabemos, olha, agora estamos à espera deste outro acontecimento. Alguma dúvida até agora? Não? Pronto. Se alguém tiver alguma questão, podem levantar a mãozinha, está bem? E o Nelinho depois chama-me a atenção. Pergunta número 4. Que obra é que precisa de ser realizada na nossa vida enquanto durar o tempo da graça? Bom, nós já sabemos disto, não é? Temos estado recorrentemente a falar sobre isto. Deus nos tem concedido o tempo de graça para que possamos formar um caráter digno da corte superior. Então diz-nos no livro de meditações matinais Maravilhosa Graça, diz o seguinte: cremos sem nenhuma dúvida que Cristo está para vir em breve. Quando ele vier, não nos há de purificar dos nossos pecados, remover de nós os defeitos que há em nosso caráter ou curar-nos das fraquezas do nosso gênio ou disposição. Isto é uma citação que deveríamos ter guardada bem à nossa vista, porque nós iremos precisar dela provavelmente. Porque nós temos Diz? Pode repetir para mim qual é essa citação? Maravilhosa Graça. Obrigada. É uma meditação matinal.
Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque temos ouvido com muita frequência que nós vamos pecar até à vinda de Jesus e, portanto, que vamos sempre ter falhas no nosso caráter. Mas esta citação, ela diz claramente, portanto, quando ele vier, não nos há de purificar dos nossos pecados. De que dia é, Belinha? Por acaso, eu estou aqui com o telemóvel, não sei de que dia é, mas eu, se me permitirem... Pois, no final, pois. Eu posso ver agora já. Posso ver já, porque eu penso que tenho isto assinalado em papel. Por acaso não tenho, mas eu pensava que tinha já o dia, mas não tenho. De qualquer forma, depois podemos colocar, ou então se alguém encontrar, a Lígia, que é super rápida nessas coisas e quiser dizer-nos o dia da meditação, basta o dia. Então vamos continuar. Não é nesse dia que ele vai remover os nossos defeitos que há no nosso caráter ou curar-nos das fraquezas do nosso gênio e disposição. Se acaso esta obra houver de ser efetuada em nós, sê-lo-á totalmente antes daquela ocasião. Portanto, estão a ver, não é na vinda de Jesus, terá que ser antes. Quando o Senhor vier, os que são santos serão santos ainda. Os que houverem conservado o corpo e o espírito em santidade, em santificação e honra, receberão então o toque final da imortalidade. O que é este toque final? É físico ou é o caráter? É apenas a parte física. Isso é que é o toque final da imortalidade, como diz o apóstolo Paulo. O que é mortal vai se revestir da imortalidade. E o que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Esse é o toque final. E ela continua e diz: mas os que são injustos, não santificados e sujos, assim permanecerão para sempre. Então cá está, se continuarmos a pecar, vamos continuar sujos. E é assim que vamos continuar para sempre. Portanto, esta citação é extremamente importante. Não sei se os irmãos têm tido alguns, assim, bate-papos com pessoas que acreditam e afirmam, não é? E pregam, inclusivamente, que vamos pecar até à vinda de Jesus. Talvez já não. Era bom que não fosse. Mas, se por acaso isso acontecer, nós temos esta citação aqui, que é bastante esclarecedora. E ela continua e diz: nenhuma obra se fará então por eles para lhes tirar os defeitos e dar-lhes um caráter santo. Então o refinador não se assentará para prosseguir em seu processo de purificação e para remover-lhes os pecados e a corrupção. Portanto, não é quando Jesus vier que nos vai remover os pecados e tirar a corrupção. Tudo isto deve ser feito nestas horas de graça. Portanto, terminando a graça, mesmo antes da vinda de Jesus, terminando o tempo da graça, é por isso que se chama graça. Termina a graça, termina o poder para remover os defeitos. Não é? E então continuei agora que esta obra deve ser feita por nós. Eu não sei a página da Maravilhosa Graça, mas sei que esta citação também se encontra em Maranata, Meditação Matinal Maranata, do dia 1 de agosto. Essa eu fixei. E, portanto, a Lígia, se quiser depois publicar, aí tem essa meditação, é fantástica. Aliás, esta meditação está repetida nas meditações matinais Maranata. Não só em agosto, mas, salvo erro, no mês de maio, março ou maio. Mas pronto, o dia 1 de agosto é garantido. Muitos estão enganando a si mesmos por pensar que o caráter será transformado na vinda de Cristo. Mas não haverá conversão de coração em seu aparecimento. Vejam, mais claro do que isto, não existe.
Continuando, temos que nos arrepender dos nossos defeitos de caráter aqui e pela graça de Cristo precisamos vencê-los. Cá está, pela graça, por isso é que é o tempo de graça, é para vencer, ok? Precisamos vencê-los enquanto dura a graça. Melhor do que isto é difícil. Este é o lugar para nos prepararmos para a família do alto. A graça está quase no fim. Preparai-vos, preparai-vos. Trabalhai enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Por isso as meditações matinais têm por título Maravilhosa Graça. Muito bem. Pergunta número 5. Até agora alguma questão? Pergunta número 5. Considerando os tempos em que estamos vivendo, o que é que o povo de Deus é aconselhado a fazer? Romanos 13, 11 e 12 diz: E isto digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitámos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. E também na meditação matinal Maranata, diz: o grande conflito vai se aproximando do fim. Toda a notícia de calamidade em terra ou mar é testemunho de que está às portas o fim de todas as coisas. Guerras e rumores de guerras o declaram. Haverá um só cristão cuja pulsação não se acelere ao prever os acontecimentos que se iniciam perante nós. O Senhor vem, ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Maravilhoso, não é? Isto não é realmente para nos assustarmos, é somente para que ergamos as nossas cabeças, recobremos forças, porque a nossa peregrinação nesta terra está prestes a terminar. Pergunta número 6. A que evento é que Jesus se está a referir quando diz para o povo de Deus vigiar? Isto é importante. Quando Jesus diz vigiai, ele está-se a referir a que tempo? Vamos ver. Isso encontra-se em Marcos 13, 35 a 37. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não nos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Já repararam que aqui neste verso ele faz referência a 4 vigílias? Já repararam? Diz, ele pode vir à tarde, quando fala à tarde é entre as 6 e a meia-noite, 6 e as 9, entre as 6 e as 9. Ou melhor, diz à tarde, meia-noite, ao cantar do galo e pela manhã. As vigílias são, portanto, elas são feitas da seguinte forma. Havia vigílias em que eles viam as vigílias do tempo de 24 horas e outras vigílias em que eles marcavam as vigílias da noite e as vigílias do dia. No caso aqui está a falar das 4 vigílias da noite. E cada vigília tem 3 horas. Portanto, são 4 vigílias na noite. Ora bem, se a segunda que nós vemos aqui é a da meia-noite, quando fala à tarde, está a falar de que vigília? Das quantas às quantas? Das 9 à meia-noite, certo? Depois, ele diz aqui que não sabe se virá à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo. A que horas é que ele estará a dizer o cantar do galo? Das 3 às 5. Às 3 da manhã, Da manhã. não é? 3 da manhã. Se pela manhã, são 6 da manhã. Portanto, isto é significativo. Agora não vamos fazer esse estudo. É significativo porquê?
por vários motivos. Primeiro porque a Bíblia, agora não vamos ver o texto, mas quem sabe será num próximo estudo que a gente possa falar sobre as vigílias. Eu já tinha dado um toque aqui um dia destes, não é? E até falei dos gafanhotos. Bom, mas nós temos uma coisa importante, além do que a Bíblia diz, porque a Bíblia fala, mas também nós sabemos que à meia-noite ouviu-se um grito. Lembram-se? Estamos a falar de quê? As 10 virgens. As 10 virgens. A parábola das virgens, muito bem. E sabemos que Ellen White, no Grande Conflito, ela diz claramente que em 1844 foi quando se ouviu o grito. Isto chama-se o clamor da meia-noite. Olha a expressão, meia-noite. Então, já sabemos que nós seguramente estamos depois da meia-noite. Então, quando Jesus fala aqui da vinda dele, já sabemos que não é nem na primeira, nem na segunda vigília, certo? Será na terceira ou na quarta, mas agora deixo isso para vocês estudarem e pesquisarem até o próximo estudo em que falaremos sobre isto. Mas é bonito, é muito bonito. Ok, continuando. Portanto, a pergunta era o que é que Jesus estava a referir quando falou que a necessidade do povo de Deus vigiar. Estamos esperando e vigiando pelo retorno do Mestre, que deverá trazer o amanhecer, a menos que vindo repentinamente nos encontre dormindo. A que tempo isto se refere? Pergunta Ellen White em Testemunhos para a Igreja, volume 2. Não há manifestação de Cristo nas nuvens do céu para encontrar um povo adormecido. Ela é muito clara e direta. Portanto, irmãos, nós não precisamos de ter dúvidas relativamente aos versículos, seja qual for, porque há sempre uma explicação. Deus, através de Ellen White, explicou tudo. E então ela continua. Não, mas ao seu retorno, após haver ministrado no lugar santíssimo do santuário celestial, quando ele retira o seu traje sacerdotal e cobre-se com vestimentas de vingança, e quando é expedida a ordem, quem é injusto faça injustiça ainda, quem está suje-se ainda, e quem é justo faça justiça ainda, quem é santo seja santificado ainda. Quando Jesus deixar de interceder pelo homem, os casos de todos estarão decididos para sempre. E eu agora faço a pergunta, então a que tempo é que Jesus se refere quando ele diz vigiai? Final do tempo da graça. Ou seja, ele está-nos a dizer que devemos estar despertos, vigilantes, para que o fim da graça, o fim do tempo da graça, não nos ache desprevenidos, porque esse sim virá como um ladrão. Não é a vinda de Jesus que vem como um ladrão. Porquê? Porque a vinda de Jesus não passa despercebida a ninguém. É ou E não? vai ser anunciada. Vai ser anunciada, muitas coisas vão começar a acontecer, a natureza começa a entrar em convulsão, já falámos nisto, os rios começam a correr ao contrário, o mar começa a lançar pedras infractuosas para a terra, os mortos começam a ressuscitar, e portanto há muita coisa, furacões por todo o lado, tremor de terra, portanto isto não pode de maneira nenhuma referir-se, esta expressão como ladrão, de maneira nenhuma se pode referir à vinda de Jesus. O que é que então vem como ladrão, sem ser percebido, sem ser notado? É o quê? É o fim do tempo da graça. Esse sim. E quando realmente termina a graça, já não há nada a fazer. É como se Jesus estivesse a voltar logo de seguida, não é verdade? Porque já todos os casos estão decididos. Era essa noção que os irmãos tinham? Talvez agora já, depois de termos estudado bastante este assunto, alguns já tinham. Mas eu durante muitos anos não era essa a noção que eu tinha. Eu pensava que era realmente a vinda de Jesus. Aqui Jesus está se referindo ao
fim do tempo da graça, quando ele deixar sua obra sacerdotal no lugar santíssimo do santuário celestial. Não mais haverá expiação a ser feita pelo pecador, porque o destino de cada pessoa já terá sido decidido ao ele fazer o seu pronunciamento final. É neste momento que Jesus pronunciará o seu veredicto final encontrado em Apocalipse 22:11, que lemos há pouco. Alguém quer fazer algum comentário? Não havendo, vamos para a pergunta número 7. Durante este tempo de preparação, quais são algumas razões do povo de Deus estar adormecido espiritualmente? Uma pergunta pertinente. Irmã Cleonice, quer dizer alguma coisa? Ok. Então, por exemplo, algumas das razões para o povo de Deus estar adormecido. Razão número 1. Cansaço na espera pela volta de Cristo. E isto não é hoje, é mais para a frente, porque realmente vamos ter momentos complicados, não é? O cansaço. 2. Luta diária contra os desafios da vida sem ajuda divina. Ou sem aparente ajuda divina. 3. Envolvimento constante com as ocupações diárias. 4. Apego com os prazeres pecaminosos do mundo. Cuidado com os prazeres pecaminosos do mundo. 5. Descrença de que o fechamento da porta da graça se dará nos seus dias. Há pessoas, muitas pessoas, muitos crentes, infelizmente, que acreditam que o fechamento da porta da graça ainda vai ser muito distante. 6. Dificuldade em manter um relacionamento pessoal com Jesus. 7. Crença no adiamento da volta de Jesus por muitos anos mais. 8. Desperdício de horas preciosas com a mídia. Com a mídia, com os TikToks, com os Twitters, os Facebooks, os Instagram, etc. 9. Espera da aprovação do decreto dominical como sinal para o recebimento da chuva serôdia. Tudo isto são motivos pelos quais, razões melhor, que o povo de Deus possa estar adormecido. Será fatal esperar até a aprovação do decreto dominical, pois a sua implantação será apenas pouco tempo antes do fechamento da porta da graça. Ou seja, não haverá mais tempo de se preparar. O medo não poderá ser a motivação para o preparo, pois precisamos ter um relacionamento com Jesus baseado no amor e na obediência. Agora é o tempo de nos preparar para encontrarmos o nosso Deus em paz. 8. Qual o evento que precede o fechamento da porta da graça? Ou seja, qual é o evento que acontece imediatamente antes do fechamento da porta da graça? Mensagens Escolhidas, volume 2, diz assim: o Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta formar-se-á antes que termine a graça, pois isso será a grande prova para o povo de Deus pela qual será decidido o seu destino eterno. A imagem da besta. Estamos nós exatamente conhecedores do que seja a imagem da besta? Eu tenho percebido que às vezes há uma certa confusão, não é? Entre o que é a besta, o número da besta, o sinal da besta e a imagem da besta. Querem participar ou não? Pode ser, porque isso é importante. É muito importante, não é? Muito bem. Então é assim, irmãos. A gente confunde um pouco o que é uma coisa e o que é outra. Sim. É verdade. Então é assim, a imagem da besta é como se fosse uma fotocópia, por isso é uma imagem, é uma fotocópia da besta. Nós sabemos que a besta é um sistema, é o sistema papal.
E nós sabemos o que é que o sistema papal fez na Idade Média. O que é que ele fez na Idade Média? Durante aqueles 1260 anos, ele foi um poder ditador, opressivo, perseguidor do povo de Deus, e, portanto, esta era uma igreja, era e é uma igreja, portanto, que ela, podemos dizer, ela controlava o poder político. Lembram-se? Eram eles que punham reis, eram eles que tiravam os reis, portanto, eles estavam completamente no controle de toda a situação. Então, a imagem da besta é exatamente a mesma coisa, só que já não é com o sistema papal, mas com outra coisa. Qual é a outra coisa? Vai ser fotocópia da besta. A segunda besta, ou seja, Estados Unidos da América. o protestantismo, exatamente. Não propriamente Estados Unidos no sentido de nação, de poder político, mas serão os próprios religiosos, as igrejas protestantes nos Estados Unidos, que vão fazer o quê? Vão precisamente exercer pressão sobre o governo, sobre o Estado, para que lhes apoie as instituições. Se por acaso o Estado não o fizer, o que é que as igrejas nos Estados Unidos vão fazer? Não apoiam o presidente. Uhum. E nós já vimos isso até com o presidente anterior. Lembram-se? Ele foi escolhido por quem? Pelos evangélicos. Pelos evangélicos. Neste caso agora com Biden, já não são os evangélicos que estão do lado, são os católicos. São os católicos. É impressionante. Também. Bom, mas então, imagem da besta, para ficar bem claro, será o poder que a Igreja Católica, que o sistema papal exerceu sobre o poder político durante a Idade Média. A mesma coisa vai acontecer agora com as igrejas protestantes. Vão também exercer poder sobre o poder político, não é? Sobre os governantes, e vão fazer o quê? Vão fazer com que eles lhes apoiem as instituições e, no fundo, que façam aquilo que eles querem. Portanto, no fundo, o decreto dominical vai ser uma exigência, da própria população, dos próprios cristãos. E, curiosamente, isso já se está a começar a verificar. O povo já está exigindo dos governantes que mostrem ações no sentido da preservação do planeta. Medidas essas que já deviam ter sido implementadas até 2020 e não foram. Outra citação do Grande Conflito diz assim: a imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição dos seus dogmas. Ou seja, sendo as igrejas protestantes guardadoras do domingo, não é? Portanto, elas vão forçar o Estado para que, neste caso, parem um dia por semana, porque o planeta está, e é verdade, o planeta está realmente numa fase complicada, e, portanto, precisa de descansar. O argumento é que precisa de descansar para ele se poder restaurar, e esse dia será o domingo. E nós já temos estado a ouvir muitas coisas sobre os domingos climáticos, os domingos verdes. Já ouviram falar sobre isto? Portanto, está a haver uma pressão muito grande, inclusivamente agora em setembro, 5 de setembro vai haver uma reunião preparando as coisas para outubro, e depois o assinar de um compromisso em novembro, em Glasgow, onde estarão reunidos, como os irmãos devem saber, os governantes de todo o mundo,
os artistas, os empresários, enfim, os vários setores da sociedade. Ok, então o fim do tempo da graça para o ser humano liga-se definitivamente à questão do sábado e do domingo. O sábado é o sinal da natureza criadora de Deus que torna conhecido o seu direito de governar o universo e todos os aspectos da nossa vida. Fica, pois, evidente que antes que a porta da graça se feche, o decreto dominical será aprovado e testada a lealdade do povo de Deus. Esse terá a oportunidade de mostrar se obedecerá às leis humanas ou às leis de Deus. Esse será o grande ponto que vai estar em discussão. Mas digo-vos uma coisa, o que mais me surpreende é o facto de haver a ideia generalizada de que toda esta questão do Laudato Si e da encíclica não tem nada a ver com a imposição dominical. Mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Ora bem, profetas e reis, com infalível exatidão, o infinito ainda ajusta conta com as nações, enquanto a sua misericórdia é oferecida com chamados para o arrependimento, esta conta permanece aberta. Mas quando as cifras alcançam um certo montante que Deus tem prefixado, o ministério da sua ira começa. A conta é encerrada, cessa a divina paciência. A misericórdia não mais pleiteia em seu benefício. Alguma questão? Yaponida? Cleonice, eu estou observando que, na verdade, para o final, serão poucas pessoas que guardarão o sábado, porque se a maioria dos protestantes, os católicos, estão do outro lado, né, do lado do inimigo, então o povo de Deus será uma pequena minoria. Mas vai ter muitas conversões também aí. Muitas. Eu tenho visto, né, entre amigos meus até que são muito católicos, uns espíritas e que estão assim muito alerta em relação a essa vacina também, que não vão tomar. Então há também, eu acho que poderá haver uma união, né, de propósitos, um povo que, né, tá se unindo, que está tendo essa ideia, mesmo não conhecendo a verdade, que já está com as antenas ligadas, né? Digamos assim. A Yaponira queria dizer qualquer coisa há pouco? Não. Não, eu ia perguntar no momento mais oportuno qual era o capítulo que você estava lendo do Mensagens Escolhidas. Não vai falando aí. O de Mensagens Escolhidas, que lemos há pouco. Já passou, não foi? É o volume 2. Sim. Eu agora não tenho aqui a página, realmente, mas poderá ser o primeiro ou o segundo capítulo. Tá certo. Belinha, Sim. eu tenho aqui a Ana Cole ao telefone e vou tentar que se ouça, está bem? Sim. Ana, podes falar. Ok, que vocês que disseste de Mensagens Escolhidas, volume 2, terei que ser o primeiro parágrafo logo da pergunta 8 e é a página 81. Agora, a minha pergunta é a seguinte: depois dessa reunião que vai haver agora em novembro, coisa assim, se por acaso achas que vai ser aprovado o decreto dominical e qual vai ser a sequência dos acontecimentos? Porque nós sabemos que vai haver chuva serôdia, muitas pessoas vão aceitar o convite de Cristo, né? E depois, então, nós sabemos que vai fechar a porta da graça. Agora, gostaria que se pudesse dizer qual é a sequência dos acontecimentos após, portanto, a aprovação do decreto dominical. O que se acontecerá alguma coisa antes da aprovação do decreto dominical?
Bem, depois, quando for oportuno, também gostaria de dar uma opinião sobre aquilo que a Ana perguntou, está bem? Quando for oportuno. Sim, podes falar, podes falar, sim. Pronto, a minha opinião é a seguinte: aquilo que vai acontecer, há duas situações que podem acontecer agora dessa reunião, onde vai haver assinaturas de compromissos. Das duas, uma, pode eventualmente ser implementado a assinatura do decreto dominical. O que é que isso significa? Significa que vai haver um compromisso de os países, nomeadamente os Estados Unidos, que vão encabeçar essa situação, de decretarem essa obrigatoriedade e depois ela será seguida pelo mundo. Essa é uma possibilidade. Portanto, o facto de eles serem de lá com o compromisso não significa que na semana a seguir está o decreto dominical em vigor. Portanto, eles vão ter um tempo para o implementar. Não sabemos quanto, se é 6 meses, se é 1 ano, se são 2 anos, não sabemos. Mas poderá acontecer isso. Agora pode-se dar outra coisa. Nós sabemos que antes do final do tempo da graça, existem 4 ou 5 pontos que estão a ocorrer hoje e que vão ser fundamentais e nós devemos estar muito atentos a eles. O primeiro deles é que está a acontecer uma reforma espiritual. Nós estamos a perceber que dentro da Igreja, apesar de termos pessoas completamente desfasadas com as circunstâncias em que estamos a viver, há outras que se estão a apegar como nunca antes ao estudo da Bíblia, aos estudos da profecia, à oração, e que estão a ter uma compreensão das Escrituras, como nós estamos a fazer aqui, como nunca antes houve. Portanto, primeiro aspecto, a reforma espiritual. Porquê? Porque após a reforma espiritual vai acontecer o selamento. Isso vai ter lugar. Acontece a reforma espiritual seguida de selamento. A seguir ao selamento vai ter lugar a chuva seródia. E nessa altura em que há a chuva seródia, nós sabemos que vai haver muitas conversões, muito mais do que houve no tempo, no tempo da chuva temporã. Portanto, como dizia, não sei se foi a Iaponira, se foi a Lígia, que estava a dizer que os católicos, os espíritas, portanto, eles estão a começar a perceber que há coisas muito importantes que estão para além da compreensão deles. Depois aqui vai haver a forte proclamação para a terminação da obra. E aqui vai haver uma cirandagem, ou seja, muitas pessoas dentro da Igreja aos poucos vão começar, mas nesta altura, em tempo de prova e dificuldade, vai ser onde a maior parte portanto, vai haver muitas saídas de pessoas do nosso meio. E então vamos ter um tempo de angústia antecipado. Durante este período de tempo, vai sair o decreto dominical e vai haver o abandono das grandes cidades. E, entretanto, o tempo da graça termina. Estes são portanto, é aquilo que nós temos estudado e é a sequência dos acontecimentos que já estão a ter lugar. Portanto, pode-se dar o caso, se Deus entender, Ana, que o povo ainda não tem esta reforma espiritual, em que não tem maturidade para enfrentar as dificuldades que vêm, pode dar-se o caso de Deus, pelo seu infinito amor, nesta reunião que vai haver em novembro para a assinatura de compromissos, Deus pode eventualmente dar mais um tempinho. Pode dizer, ainda não, ainda falta um tempinho mais, os anjos ainda vão continuar a segurar os ventos um pouquinho mais, para que esta preparação que já começou espera que eu fiquei sem... realmente tome forma e, portanto, atinja um determinado nível que Deus diz, sim, agora estão preparados, os tempos podem, os acontecimentos podem realmente ter lugar. Portanto, sintetizando, Nelinho, a sequência que tu referes, não te importas de repetir? Portanto, a sequência é esta. Antes do final do tempo da graça, neste momento, o primeiro acontecimento que vai ter lugar é a reforma espiritual. E essa reforma é determinante, porque Deus diz que quando encontrar um povo que tenha o caráter como tem Jesus, a partir desse momento Deus diz, pronto, então podem prová-los, podem nos pôr à prova, porque eles não vão ceder, eles não vão, mais vale partir do que dobrar. A reforma espiritual é o aspecto fundamental que nós estamos a ter neste momento. Isso é determinante.
Nós não podemos esperar pelos acontecimentos do decreto dominical para nos prepararmos. É agora que está a ter lugar essa preparação. Deixas-me só interromper aí nesse aspecto que estás a referir. Cabe salientar o seguinte: essa reforma tem muito a ver com aquilo que estudamos no domingo. Eu sei que nem todos estiveram presentes na sala, mas tem tudo a ver com isso. Ou seja, pessoas capazes de se manterem serenas e calmas, mansas, perante a provocação. Nós vamos ser altamente provocados. Depois, maltratados, insultados, e o povo de Deus terá que ter uma coisa, que é o amor e a postura paciente e dócil e meiga e mansa de um cordeiro perante essas situações. Muitos maus tratos, muitos insultos, muita chacota, muita zombaria. E, portanto, este é um aspecto fundamental, porque quando nós falamos no sábado, que é o sinal de Deus, é efetivamente. Mas não nos esqueçamos que teremos que ter um amor igual ao de Cristo. Os frutos do Espírito. Diz? Nós temos que ter os frutos do Espírito Santo. Exatamente. Esse é o ponto fundamental. O que o estás a dizer está em Gálatas 5. Exatamente. Os frutos do Espírito têm que ter lugar na nossa vida, entre os quais o domínio próprio. Exatamente. Para poder enfrentar essas situações serenamente. Ok, era só este aspecto que nós muitas vezes associamos à preparação ao sábado, à guarda do sábado, a coisas exteriores, mas a preparação tem sobretudo que ver com o caráter, com esta capacidade de amar, de perdoar, de ficar mansos perante toda e qualquer situação. Diz? A abnegação, o altruísmo. Sem ressentimento para com aquele que nos está a maltratar e a denegrir a nossa reputação e mentindo, dizendo todo o mal contra nós. Ok, é só esta parênteses. Podes continuar, desculpa. Pronto, e no fundo quer dizer, esta reforma espiritual é ponto fundamental para haver o selamento. Pronto, o selamento vai acontecer e então a chuva serôdia é derramada. Porque a Bíblia que diz que haverá repentina destruição. E nós estamos a ver que, vamos lá, este fim de semana passado começou uns conflitos na África do Sul, que aqui parece que está uma confusão danada, né? Sim. E o país também está em conflito. Então, quer dizer, isso aí pode se expandir assim pelo mundo de uma hora para a outra, porque a Bíblia fala de uma repentina destruição. E nós, povo de Deus, podemos não estar preparados para esse momento difícil que poderemos ter que enfrentar muito em breve. É assim, Ana, essa repentina destruição não é neste momento. Além de que a característica, portanto, o Evangelho ainda tem que ser pregado em todo o mundo, não é? Vai ser de uma forma rápida, ele já está a ser, mas de qualquer maneira vai ser sobretudo em testemunho. É a nossa postura, a nossa maneira dócil, meiga, que vai realmente fazer converter muita gente quando formos levados perante tribunais e perante, portanto, enfim, mesmo até as igrejas, etc. Mas o que eu queria dizer é que não poderá ser essa repentina destruição, não poderá ser agora. Porquê? Porque ainda temos esse momento para passar. Apesar de queria referir uma coisa, a tática da primeira besta é a tática do leopardo. Não é por acaso que Apocalipse 13 refere esta besta como sendo semelhante ao leopardo. Conhecem a citação? Apocalipse 13, já agora podemos ver rapidamente o versículo, já estou aqui com pouca luz, mas é o versículo 2, a besta que vi era semelhante ao leopardo. Em mais lugar nenhum ela tem esta comparação. Por que o leopardo? Precisamente porque o leopardo, ele é o fator surpresa.
ele age com o fator surpresa, ou seja, ele pode estar a ver ali a presa, já está em condições, mas a presa está atenta, tem as orelhas no ar, tem a cabeça levantada. Enquanto ela está assim, o leopardo, por norma, não ataca. O leão, sim. A chita, sim. Mas o leopardo, não. O que é que o leopardo faz? Ele mantém-se imóvel, baixado, sem qualquer ruído, até que a presa, ela volta cabeça para baixo, a beber a água ou a comer, completamente descontraída. E é precisamente nessa altura que ele dá o golpe. Repentinamente. Portanto, não sei se estão a perceber o que eu quero dizer. A repentina destruição não é exatamente a atuação do leopardo, mas é algo semelhante. Porque a repentina destruição é uma punição que vem da parte de Deus. Mas a atuação do leopardo também é alguma coisa repentina, ou seja, quando a igreja está completamente descontraída, pode até abrir-se, agora os lockdowns levantam, parece que está tudo, e quando nós estivermos completamente desapercebidos, não todos, atenção, não todos, é a hora de dar o golpe. Pronto, mas a repentina destruição é um acontecimento mais para a frente, Ana, pelo menos é isto que a noção que eu tenho. Como é que o Eunice levantou a mão também? Tá bom. Olha, obrigada. No final, depois eu gostaria de dizer a página da Meditação Nacional do Maravilhosa Graça, tá? Onde, da citação da pergunta 4. Mas vamos continuar então agora. Sim. Ok. A irmã Cleonice queria dizer alguma coisa? Parece que já não. Ok, nós já estamos em cima da nossa hora. Vou só ler a pergunta 9, pode ser? Para concluirmos? Pergunta 9. Quais são os planos de Satanás para o povo de Deus durante as horas finais da graça? E nos primeiros escritos diz: Satanás está agora usando cada artifício neste tempo de selamento a fim de desviar a mente do povo de Deus da verdade presente e levá-los a vacilar. E é verdade, irmãos, ele tem levado muitos de nós a colocar o nosso olhar e o nosso foco aonde? Nas vacinas, no número de contagiados, no número de mortos, na questão da natureza de Jesus, não é? Se veio com a natureza de Jesus, se Jesus veio com a natureza de Adão antes do pecado ou depois do pecado, a relação, por exemplo, em relação ao Espírito Santo, e tem havido um desfocar completo, e é isso que Satanás quer, da verdadeira obra de preparação. Qual é a obra de preparação? Caráter. Bondoso, fiel, leal, manso, justo, perdoador, compassivo. E então é o que diz aqui: vi que Deus estava estendendo uma cobertura sobre o seu povo, isto é lindo, a fim de protegê-lo no tempo de angústia, e que cada alma que se decida pela verdade e era pura de coração devia ser coberta com a proteção do Todo-Poderoso. Não sei se sabem o significado da palavra Yom Kippur, dia do juízo, mas também é o dia da cobertura. É o dia da cobertura. E continua: os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e a obra de preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão destas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Satanás vigia para impedir toda a impressão que os faria sábios para a salvação, e o tempo de angústia os encontrará sem o devido preparo. A advertência de Paulo em 2 Coríntios 6:2 diz: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Irmã Cleonice, continua com a mãozinha levantada, quer falar ou
Não, eu quero falar, já faz tempo, é porque, infelizmente, chega correio, chega e me atrapalha. Na hora de eu falar, me atrapalhar. É o seguinte, no decorrer do estudo, até o Nelin falou que muita gente, nunca se viu tanta gente estudando, orando, buscando a Deus. Eu me incluo entre essas pessoas. Eu faço isso dia e noite. Mas, infelizmente, a gente tem tido alguns problemas, e como a irmã já havia me falado, alguns estudos antes, o inimigo fica bravo mesmo, tentando te impedir, tentando te atrapalhar. Mas uma das coisas que eu gostaria de deixar de falar, de deixar claro, é que me incomoda muito a questão da vacina, porque eu me vacinei. E eu me vacinei porque eu tenho comorbidade e não aprendi. Vocês sabem que eu passei a ser adventista há bem pouco tempo, eu não fui vegetariana a vida inteira, eu fiz uma redução do estômago, no meu estômago cabe menos que um copo, quando eu como um copo, às vezes eu passo mal de comida, de alimento. Hoje minha alimentação é vegetariana, mas não são todas, porque o estômago não digere, é mais abóbora, é chuchu, é essas coisas. Então, quando vocês falam, eu me sinto com medo, eu me sinto culpada. Irmã Cleonice, tranquilize o seu coração, minha querida, porque quando nós sentimos esse peso, não é Jesus que coloca. O inimigo nos oprime, nos quer fazer mal, nos faz, nos coloca essa situação assim para que nós não tenhamos sossego e não possamos viver tranquilos nos braços de Jesus. Fique tranquila, irmã, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele conhece todas as circunstâncias da vida, irmã. Todas. Para Deus não há nada que Ele não possa resolver. Amém. Não fique preocupada, minha irmã, fique tranquila, o Senhor sabe, a irmã tem feito a sua parte a partir do momento em que conheceu todas as coisas, por isso vive alegre e feliz, desfrute da vida que Cristo tem para dar e o resto entregue. Amém. Desculpa, viu? Não faz mal, irmã, não permita que o inimigo lhe faça sair lágrimas, a não ser de alegria. Amém. Tá bom. Ok, meus amigos, então creio que podemos concluir. Certo. Vamos então fazer uma oração. Nelin, queres fazer? Sim, sim. Amoroso Pai, querido Deus, é com imensa gratidão, Senhor, que nós daqui nos encontramos diante de Ti, na Tua presença, por o Senhor nos abençoar com tanta luz, tanto conhecimento que o Senhor nos tem concedido acerca do tempo em que estamos a viver, da preparação que temos que ter, mas ao mesmo tempo, sobretudo, para nos dizer que nós não estamos sozinhos, que este é um processo que nós não vamos enfrentá-lo por nós próprios, mas vamos enfrentá-lo com a força do Senhor. Por isso, querido Deus, nós queríamos suplicar-te que o Senhor possa continuar a operar esta obra que o Senhor já iniciou em cada um de nós. Que nós nos possamos manter ativos, firmes, confiantes, vigilantes, porque em breve nós certamente iremos ter a oportunidade de ver o grande acontecimento, porque esperamos uma vida, a vinda do nosso querido e amado Salvador. Por isso, Senhor, independentemente dos problemas que nós temos, independentemente das circunstâncias que nos possam perturbar, que nós nos possamos sentir em paz, sentir que o Senhor, o seu Santo Espírito, está a atuar em nós e que aos poucos e poucos o Senhor nos está a transformar no sentido de fazer filhos e filhas semelhantes a Jesus e dessa forma podermos dar um testemunho a todos aqueles que nos cercam. Dá-nos uma noite descansada. Ser com cada irmão que aqui está,
e suplicamos também por aqueles que não podem estar. Que nos dês as tuas bênçãos, em nome de Jesus te suplicamos humildemente e agradecemos. Amém. 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 Belinha, Sim. a Ana pode dar a página das meditações.